Na semana passada, nós terminamos falando um pouco que os julgamentos ou correção ou disciplina que nós podemos exercer na vida de alguém está associada à nossa área de responsabilidade e autoridade. Eu disse aos irmãos de uma forma clara que eu não posso exercer. Eu tenho aqui o Paulo e a Teresa, eles são um casal. A Teresa foi tirada do lado dele, eles são um, não é assim? Eles têm autoridade, responsabilidade, mas na casa deles eu não tenho autoridade nenhuma. Eu não posso ir à casa deles e dizer como é que eles fazem. Eles têm de saber como fazem. Nos filhos, muito menos. E há pessoas crentes que têm a mania de disciplinar os filhos dos outros e os deles são os grandes rebeldes. E todos nós, não sei porquê, achamos que educamos melhor os filhos das outras pessoas do que educamos os nossos. É porque estamos sempre a dar conselho. Faz assim, faz desta maneira, faz daquela outra. Mas cada criança é tão diferente uma das outras. Tive 3 filhas. A minha Joana, eu olhava para ela, ela já não sabia o que é que havia de fazer. O Jorge conhece o temperamento da Anocas. A Anocas, a gente dizia, não faças, e ela desafiava para fazer. A gente não faças, e coisa. E às vezes diz, fica sentada, fica sentada, fica sentada. E ela estava sempre de pé. Às vezes a gente dizia, senta-te. Davam aqui este lugar que foi construído por Deus para a gente de vez em quando sacudir o pó nas crianças. Não é espancar, é dar assim um chapa, senta-te. E ela sentava-se e fez isso algumas vezes. Ela sentava-se na cadeira, olhava para mim, para a mãe e dizia assim, eu estou sentada por fora, mas por dentro eu estou de pé. Fazia isso montes de vezes. Eu estou sentada por fora, mas por dentro eu estou de pé. E hoje ela tem uma filha, que é a Olívia, que ela de vez em quando manda-me coisas. Olha, o que é que a Olívia, a tua neta, está a fazer? Eu disse, graças a Deus, está a trazer resposta àquilo que estás a aprender agora. Então, nós só temos autoridade, nós só temos para disciplina, para correção, para exortação, através do nível de responsabilidade e autoridade que temos. Não podemos fazer isso em todo e qualquer lugar. Isto está associado aos julgamentos. Hoje é a segunda mensagem. A terceira eu estava a pensar, portanto, no próximo domingo falar da vergonha, mas ainda vou continuar a falar acerca dos julgamentos, porque esta busca está-me a dar coisas muito interessantes para o futuro. Vou convidar os irmãos. Eu não tive tempo, por causa da celebração da Plenos, não tive tempo de dar os slides, mas convido os irmãos para abrirem Hebreus capítulo 12, no versículo 5 até o versículo 11, mas principalmente a parte final do versículo 5. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo 11. Diz assim, filho meu, não penses levianamente ou com desdém em submeter-te à correção e disciplina do Senhor, nem percas a coragem e desistas ou desmaies quando for repreendido ou reprovado e corrigido por Ele. Porque o Senhor corrige e disciplina o que ama e castiga e açoita a todo filho que aceita ou recebe no seu coração e trata com ternura. Precisa submeter-te e suportar a correção, a disciplina. Deus não está lidando contigo hoje como um filho, porque filho há a quem o pai não treina, corrige ou disciplina.
Mas se estáis isentos de correção e deixados sem disciplina, da qual todos os filhos de Deus são feitos participantes, sois filhos ilegítimos e não verdadeiros. Além de que tivemos nossos pais terrenos para nos disciplinarem, e nós os reverenciamos e respeitamos por nos terem treinado, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e verdadeiramente viveremos? Porque os nossos pais terrenos disciplinaram-nos por um pouco de tempo e nos corrigiram para seu proveito, e como bem lhes parecia. Mas Ele nos corrige para o nosso bem e proveito, para que sejamos participantes da sua santidade. Porque o tempo de ser disciplinado não traz gozo, mas é de tristeza e dor, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que foram treinados por ela. Olharmos para este versículo, eu vou procurar ser rápido porque é chegar à parte final, onde tenho mais conteúdo para vos dar. Há aqui 4 pontos principais neste versículo, ou nestes versos que nós lemos. O primeiro é que a correção ou disciplina é ordenada por Deus. Correção ou disciplina é ordenada por Deus. E essa correção ou disciplina não é feita a mim, mas por mim. Fiz-me entender? A correção não é feita a mim, mas por mim. 2 coisas diferentes. Outro aspecto é que algo que eu faço pelos meus filhos, não aos meus filhos. Então, eu quando corrijo os meus filhos, eu faço a correção não a eles, mas por causa deles. Então, consegui chegar lá? E quando eu digo isto, é porque a disciplina que nós fazemos tem um objetivo, o bem deles. Amém? Não há outro objetivo. O objetivo é bem deles. Não é castigá-los a eles, produzir dor, vai, não sei o quê, vai para ali, sou estúpido, sou parvo, etc. E leva um piparote e uma biqueirada, e eles levantam um voo e depois eles não aprendem nada. Então, há um objetivo na correção. E o objetivo na correção é que eles possam produzir bem, possam ficar bem, possam vir a fazer bem. O verso diz que o Senhor corrige aquele que ama. Então, quando eu e tu, ou quando na nossa casa, ou quando na igreja, ou quando no trabalho, nós somos corrigidos, a correção é um bom sinal. É sinal de que nós somos amados. Porque se não fôssemos amados, não éramos corrigidos. Deus diz, está escrito, Deus diz que corrige aqueles a quem Ele ama. Então, quando nós somos corrigidos, é sinal que nós somos amados. Uma segunda coisa que vem aqui é que a correção é a prova de que nós pertencemos ao Senhor. Diz que Ele nos trata como filhos quando Ele nos corrige. Então, a disciplina, a correção, o julgamento é uma prova positiva de que nós somos filhos de Deus. Então, correção, disciplina, julgamento não é rejeição, é antes, pelo contrário, prova de filiação.
é sinal de que nós somos filhos. Nós não estamos a ser escorraçados, nós não estamos a ser postos de lado. E agora vocês dizem, ok, na igreja a gente entende que Deus é assim. É na igreja, mas também deve ser em casa. Amém? Também deve ser em casa. A forma como os pais disciplinam os filhos. No outro dia estava a ouvir na televisão, e acho que ele foi preso, um pai que tinha regado lá numa terriola qualquer lá para o norte, que já tinha regado o filho com gasolina, não foi? E depois foi apanhado e foi preso, levado a julgamento. Mas qual é o pai que na sua sanidade vai regar um filho com gasolina? Qual é a mãe que vai abandonar um filho na sua sanidade junto a um contentor do lixo? Qual é o pai ou a mãe na sua sanidade que vai fazer o rapto de um filho e destruindo laços de relação fortíssimos que existem entre o pai e a mãe? A Ana e eu estamos a ler um livro, Cura das Memórias, que me foi dado há 40 anos atrás pelo Don Wilkerson, o irmão de David Wilkerson, e é um livro poderoso que nós estamos a ler e que mostra de uma forma muito profunda como uma criança, como uma vida é influenciada. Ele é psicólogo, psiquiatra, pastor e fundamento tudo na Bíblia. Como é que as nossas vidas são influenciadas desde o ventre da nossa mãe, sendo ainda nós fetos, sendo ainda nós bebês em desenvolvimento. E diz ali coisas fabulosas que nos faz pensar que é tempo de nós, igrejas, não ficarmos, e aqui eu volto a frisar, foi uma chamada sempre que eu tive, e algumas vezes eu tive medo de entrar e penetrar ali, porque nós na igreja vivemos muito à volta. Quem quer ser salvo, levanta a mão. Então este que levantou a mão está salvo. A treta. É um sinal de que a pessoa quer seguir Jesus. Mas o processo da salvação muitas vezes é muito mais completo do que levantar a mão. Uma pessoa está completamente evangelizada quando está integrada na igreja. É quando é batizada também no corpo. Nós ficamos, a cura física, e nós ficamos todos contentes, mas não estamos, e a igreja, na sua maioria, no mundo inteiro, não tem vivido procurando curar ou ser instrumento de cura para uma das áreas a qual nós chamamos alma, que tem a ver com a nossa mente, com a nossa vontade e com a nossa emoção, que faz que nós vivamos segundo o Espírito ou segundo a carne. E nós não trabalhamos com isso. E há muita gente hoje em dia que vive por causa de problemas que tiveram na infância, tiveram no berço, à saída, etc. Eu podia dar já alguns casos, mas não vou dar e nunca irei mencionar nomes. Mas já conheço alguns casos. Então, a correção é um sinal de que nós amamos, não é rejeição, é sinal de filiação. A Bíblia vai muito mais longe, diz que se nós estivermos sem correção, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. O que é bastardo? É um filho ilegítimo. Então, Deus não está a desonrar a nossa vida quando Ele nos disciplina ou corrige. Ele disciplina ou corrige-nos, seja através dos elementos de autoridade, de correção na nossa vida, porque Ele nos ama. E ontem, a Sara, anteontem, a Sara, onde é que estás tu, Sara? Está ali. A Sara, senão ias pagar a Coca-Cola também. A Sara, no sábado,
sexta-feira, quando estivemos lá na conferência, no final ela disse-me uma coisa por causa da filha. Alguém estava a dizer qualquer coisa por causa da luz, e a Sara disse-me assim, ela tem de aprender, né, assim, e porque todos nós aprendemos na sala de aulas, ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. E eu costumo dizer, todos nós aprendemos na sala de aulas, ou aprendemos através da vara da ovelha, que é usada para a ovelha. Ou seja, nós aprendemos de livre e espontânea vontade, ou aprendemos quando batemos com o nariz no chão. Certo? São formas da gente aprender. Então, a correção também diz a Bíblia que é desagradável ao início. Né? Nunca houve uma vez, tenho a certeza, que uma criança, com um jovem, com um adulto, que receba correção, quando é corrigido. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, acredito que vocês nunca fizeram, que quando a gente já foi corrigido, que a gente tem de aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que coisa maravilhosa que a gente está a ter, esta correção é maravilhosa. A gente fica chateado, a gente fica aborrecido, a gente faz cara feia. Cá dentro às vezes até há alguma revolta, alguma coisa. E isso acontece com os filhos, isso acontece com os pais, isso acontece conosco enquanto crentes. Nós, quando recebemos correção, não gostamos no início. Quando somos julgados, corrigidos, quando somos exortados. Nem nunca, quando a correção acontece, os nossos lábios, no início, se abrem para dizer obrigado. Oh, Deus, eu amo-te tanto. Muito obrigado. Obrigado, Deus. A gente não faz isso. Agora, diz, no presente, a correção não parece de gozo, mas de tristeza. E agora escuta bem o que é que eu vou te dizer. Mas Deus, Ele está mais interessado na produção do nosso caráter do que na nossa felicidade. Eu vou repetir. Deus está mais interessado na produção do nosso caráter do que na nossa felicidade. E hoje em dia é muito comum a gente dizer, como é que te sentes? Estás feliz? E todas as promessas às vezes que são feitas, e a internet está cheia do espírito do anticristo e da besta, porque o nome da besta é eu e eu. O Té diz mi, é o nome da besta, o 666. Andam aí à procura do nome da besta, aí em alguma besta que anda por esse mundo, mas o nome da besta às vezes está gravado em nós, porque nós dizemos eu. Se não fosses tu, estava o mundo perdido. E tu és capaz. E eu vejo, tirei curso, fiz um mestrado em inteligência emocional e tive muitos colegas. E uma das coisas que eu dizia, eu gosto muito disto, aprendi muita coisa. Mas há uma coisa que eu aqui não gosto nada. Deus nunca pode ser removido da equação. Porque nós podemos até um certo ponto fazer coisas. Depende às vezes daquilo que nós fazemos. Porque Deus não desce do céu à terra para te obrigar a fazer aquilo que tu tens de fazer. Deus nunca vem limpar o teu carro. E podes ter o teu carro completamente sujo e escrever no vidro, lava-me porco, já nas portas, lava-me porco. E só o porco
é que o vai lavar. Deus não vai mandar nenhum anjo do céu para o lavar. Às vezes faz chover e dá uma ajuda. Mas fica muito manchado se a chuva for assim uma morraça. Então, há coisas que nós temos de fazer. Nós temos de fazer. Mas nós temos na Bíblia a dizer, sem Ele, nós nada podemos fazer. Há coisas que nós podemos fazer por nós mesmos quando temos revelação de alguma coisa. E este livro para mim é fantástico, fantástico, fantástico. Está a abrir a minha mente, está a abrir a minha maneira. As conversas com a Ana têm sido fabulosas, já à noite, é de dia, até com o livro, até o filho da mãe do gato já roeu a capa, já está colado com esferovite. Eu digo filha da mãe porque ele é só filho da Ana, não é meu filho. Ela diz, o nosso filho, tu és o pai dele, tu és o pai. Eu disse, nada, esse nunca foi meu filho, nem nunca vai ser. Porque o gajo destrói tudo lá em casa. É o sofá, as cadeiras. Eu não quero um filho assim, poça. Nem por nada. Então eu sou filho dela, já destruiu o livro. Mas o livro é tão bom que até o gato quer comer. Mas está carregado de versículos. Tem sido motivo de conversa com o Ted. Algumas coisas que são ditas, como é que logo a mãe produz efeito. E faz um certo sentido quando, por exemplo, uma mãe fica grávida e rejeita o filho emocionalmente. E há muitas mães que rejeitam os seus filhos porque não os queriam. Só queria um. E depois apareceu o segundo, né? Aparece o segundo. Este eu não queria. Certo? Estamos a falar de coisas reais, não estamos aqui a culpar ninguém. Estamos a dizer, esta gente aqui não queria. Este nunca devia ter aparecido. Né? E às vezes, infelizmente, em frente a eles, nós também dissemos isso. Quando eu fiquei grávida de ti, a minha mãe ou o teu pai dizia para eu te abortar. Então, quando, desde lá, ainda dentro da barriga, a mãe já está a rejeitar e a dizer e a falar palavras, porque a gente diz, mas elas não ouvem. Ouvem. Na barriga da mãe pequenininha, ela ouve. E as mães que estão aqui sabem que quando falam, o filho reconhece a voz. E às vezes até mexe. Então, isso não é uma coisa por acaso. O nosso Deus Criador fez as coisas muito bem feitas. Então, há coisas que vêm lá de trás e nós precisamos aprender a lidar e precisamos, às vezes, ser corrigidos nestas coisas. Então, correção não é uma coisa para separação, é uma coisa que nós temos para nosso próprio benefício. A correção, o julgamento, produz um caráter piedoso. Versículo 10 que nós lemos diz, mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Há uma tradução que diz, para nós sermos participantes do seu caráter santo. Então, correção e disciplina produzem caráter piedoso. E isso é o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus quer fazer conosco. Enquanto pastor, eu já tive muitas histórias de pessoas que, não querendo ser corrigidas, faziam coisas das mais estúpidas. Eu acho que a semana passada eu contei aquela do tu. Foi? Hoje eu conto outra.
O querido irmão que estava na nossa igreja, o outro pastor tinha posto numa escala de cultos, e quando ele estava na escala de cultos, ele ia, fazia, e o Joãozinho ia ajudar aquele irmão a fazer cultos na Encarnação, em Unhos, em Bobadela, e montes de lugares aqui à volta. O Joãozinho ia com ele, e ele dava oportunidade ao Joãozinho para orar, o Joãozinho para ler a Bíblia, às vezes para dar uma palavrinha, e ele estava ali forte, que nem um pêssego, a dar ordens e a fazer tudo o que ele queria. Até que o Joãozinho ficou o pastor dele. Quando o Joãozinho ficou o pastor dele, o Joãozinho, que sou eu, ficou a dar oportunidade da mesma. Mas, porque havia uma visão, havia uma direção, havia um caminho diferente, nós não estávamos mais a querer fazer as chamadas células de evangelização, que eram cultos assim pequeninos, nós decidimos abrir os grupos familiares, e cresceu muito. A irmã Rosário está aqui, a irmã Fatinha, cresceu muito. Nós, em pouco espaço de tempo, tivemos 64 grupos familiares. E ninguém me venha dizer que não funciona. Há uma igreja em Aveiro, de um pastor brasileiro, Igreja Nova Aliança. O pastor é o Wagner. Eu ajudei, fui contactado para procurar uma casa para ele e para a Fernanda. Procurámos uma casa, ele veio com 2 casais. Começou uma igreja há 2 anos atrás. Neste momento tem aproximadamente 300 pessoas e já faz 2 cultos através dos grupos familiares. Então, quando as pessoas dizem que isso não funciona em Portugal, sabe quem é que diz isso? Quem não quer fazer, nem quer abrir a casa, nem quer ter trabalho. E nem quer seguir o princípio da Bíblia. Então, nós mudamos a direção e aquele querido irmão, porque já não tinha tanta escala, um dia, ele de vez em quando, ou quase todas as semanas, ele trazia-me uma dúzia de ovos. Ele trazia, nunca lhe pedi, mas trazia-me uma dúzia de ovos das galinhas dele. Eu dizia, obrigado, irmão. Até que quando ele disse, mas nós agora já não fazemos assim. Eu disse, irmão, provavelmente a gente vai mudar alguma coisa e as coisas não continuarão a ser feitas da forma como eram feitas. E talvez a sua posição terá de ser um pouquinho mudada. Sabe o que é que ele me disse à entrada da igreja Moscavide, onde tinha aquelas portas basculantes, ele sentava-se cá atrás, nunca mais lhe dou ovos. E eu caí de joelhos naquele lugar, fiz uma oração, Senhor, providencie alguém para me dar ovos, porque eu nunca mais vou comer ovos. Que estupidez. Antes dele me dar ovos, eu já comia ovos, e eu comia 2 dúzias de ovos naquele tempo que eu não tinha cuidado com a minha saúde, 2 dúzias de ovos por semana que eu comia, todos os dias uma lata de salsichas, daquelas de 5 salsichas, um pacote de batata frita e 2 litros de Coca-Cola. Era o meu jantar às 2 horas da manhã, por anos. Então não era aquela coisa de dizer, coitadinho. As pessoas às vezes não gostam de aceitar a disciplina. Então, a disciplina é para correção, é para produção de um caráter mais piedoso. E Deus quer fazer isso. E no verso 11 diz, mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois, verso 9 diz assim, além de que tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigem e nós os reverenciamos. E aqui eu faço um parênteses, porque há hoje uma geração
que eu chamo a geração, já não é essa, X, a Z, o Alfa, pouco importa, os americanos dizem muito isso. Eu uso as minhas classificações de geração. Eu digo, há hoje uma geração que eu chamo a geração proveta. E a geração proveta são aqueles que são feitos a meter coisa lá para dentro somente. Essas já não querem obedecer a nada. E já mandam nos pais. E ficam chateados quando o pai, no outro dia estava com uma moça adolescente, fui almoçar com a Ana, uma ex-colega dela, o marido dela, um francês, que veio para cá, e a filha dela. E eu perguntei à Ana baixinho, por que é que ela está chateada? Era uma miúda, que 13 anos, 14, né? E a Ana disse, porque a mãe não a deixa pegar no telemóvel à mesa. Nós estamos aqui todos a conversar, a mãe disse, não pegas no telemóvel, conversas com... mas não gosto da conversa dos adultos. Então ouves a conversa dos adultos, não pegas no telemóvel. E ficou de trombas e chispe de elefante. E há pais que cedem a isso. Pais que cedem a isso. Eu tenho netos. Fiz isso com as minhas filhas e hoje gosto muito, quando vejo as minhas filhas a porem regras para a utilização do telemóvel à hora da refeição, quantas horas é que eles podem usar por dia, nenhum deles pode usar redes, jogos, os vídeos, mais do que 2 horas por dia. E há dias que não utilizam tanto. Então, de quem é a responsabilidade? O pastor. O pastor é que tem de pregar isso na igreja, tem de nos ajudar. Não ajuda nada. Mas é super igreja. Lá os irmãos que estão com eles lá atrás é que o têm de ajudar. Não atires água do teu capote, não lances fora. Assume a tua responsabilidade. Tens um nível de autoridade e responsabilidade sobre os teus filhos, então és tu que tens de corrigir, disciplinar, julgar os teus filhos. Amém? Amém? Então, estamos ainda a falar de julgamentos e correção. Estas são coisas que são fundamentais para a nossa vida. Provérbios 9:8 diz assim, não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Ou, como diz outra tradução, se repreenderes o escarnecedor ou tolo, ele te odiará. Mas se repreenderes o sábio, amar-te-á. Eis agora a questão que eu posso colocar. És tu um homem ou uma mulher sábia? Se são tolos, vocês odiarão a reprovação. Mas se sois sábios, quando a reprovação, correção, julgamento vier, podem até não responder muito bem quando ele chegar à vossa vida, mas em determinado ponto da vossa vida, em determinada altura, vocês vão agradecer por aquilo que vão ser feitos, que vos foi feito. E vão agradecer, muitos de vocês, ao vosso pai, vão agradecer à vossa mãe, aqueles que vocês disseram, velho já não presta para nada. Hoje, com a idade que eu tenho, eu costumo dizer, tomara muitas vezes eu ter o meu velho ao pé de mim hoje. Tomara eu ter o meu velho. Às vezes eu digo a Ana, tomara eu ter o meu pai aqui ao meu lado. Para dizer, pai, o que é que tu achas nesta situação? Ajuda-me com a tua experiência, com aquilo que tu ajuda-me. Faço, não faço, devo, não devo, como é que é? E ouvir a palavra sábia do pai. Mas ele fez coisas, já contei uma outra coisa que não foi tão bem feita, é verdade, mas aí existe o perdão.
E quando existe o perdão, a gente perdoa, resolve a coisa, mas vamos aproveitar muito. No Instagram, eu fiz uma publicação ontem à noite que o título eu pus assim, só para chamar a atenção, na panelinha onde tu estás a comer hoje é aquela que te vai alimentar amanhã ou vai assar amanhã. E eu depois digo que há muitas coisas que nós adultos vivenciamos porque rejeitamos dos nossos pais, seja correção, seja coisas que eles fizeram, seja coisas que estão na nossa vida, que vão influenciar a nossa vida para sempre. A menos que a gente reconheça que precisa parar e receber a correção de Deus e mudar. Leiam, se quiserem, leiam. João Cardoso, ponto oficial. E aquele perfil é para alcançar pessoas. E uma médica, esta semana veio ter comigo e disse, eu ando a ler aquilo que você escreve, já mandei para a minha mãe, tenho encaminhado, porque isso faz-me tão bem. Aquilo que eu leio faz-me tão bem. Claro, alguns crentes se calhar não gostam, porque eu não uso uma linguagem assim tão religiosa. Mas no fim eu digo, Deus. E depois convido, e já tem muita gente a dizer, eu quero. Porque no final do mês eu vou fazer um curso de 3 horas através do Zoom, onde eu vou dizer, ei, livra-te lá dessas coisas da mãe e do pai. Eu vou contar uma experiência pessoal que é para ninguém ficar aqui a pensar que eu falo dos outros e não falo de mim. Antes de eu ir para Angola, num tempo de muito stress na minha vida, da vida da igreja, muita coisa estava a acontecer. E o João Cardoso estava a entrar em parafuso. Tinha noites de dormir, semanas de dormir 10 horas. Em vez de dormir 10 horas por dia, dormia 10 horas na semana. E eu nunca esqueço alguém que me disse, a Zezita Pinheiro, ela disse, João, tu estás tão estressado, eu acho que tu devias ir pedir ajuda. Eu disse, mas ajuda de quê, pá? Tem muito trabalho, se eu deixar trabalhar assim tanto, eu não vou... Aquele orgulho que a gente tem que não precisa de ninguém, né? E há alguma coisa que nos metem dentro da cabeça, que terapia que não é preciso, que a gente não precisa de ir ao médico, que a gente não sei o quê, porque isso é tudo o diabo, e que se a gente tem Deus, Deus vai fazer tudo. Okay, uma teoria que a igreja criou. Mas ela disse-me e convenceu-me. Eu fui falar com um amigo, e que é conhecido de muitos de vocês, filho do pastor Hipólito, João Hipólito, que foi médico de clínica geral, psicólogo, psiquiatra, hoje ainda é, embora já na fase da reforma, que está com 80 e tal anos, o diretor do curso de Psicologia na Universidade Autónoma de Lisboa. E eu fui ter com ele e disse, João, eu preciso da tua ajuda. E ele disse-me, ok, então fomos. Ele disse, todas as terças-feiras, às 2 horas da tarde, eu quero estar contigo. Queres ajuda? Vem. Eu disse, à terça-feira, às 2. Então, e se eu tiver coisa? Eu disse, tu é que sabes, eu marquei-te 1 hora. Às 2 da tarde da terça-feira, eu vou ter o tempo disponível para ti. Quem dói o dente é que vai ao dentista. E há muita gente na igreja que quer ser ajudada, mas quando lhe convém. Isso não é para aqui, né? Tem de ser quando convém. Mas se tiver uma consulta, vai à consulta. E eu fui todas as terças-feiras, às 2 da tarde, eu estava lá. Foi numa pior fase, já tinha feito uma ablação, já tinha feito uma cardioversão, e eu às vezes chegava lá
com o coração completamente descompensado. Ele falava-me, ele ajudou-me muito a fazer relaxamento. E houve uma altura que eu consegui entrar em níveis profundos de relaxamento e a batida cardíaca baixava 40 em cerca de 1 hora. Era um milagre aquilo. E eu lembro-me que um dia no meio da conversa, ele disse-me 2 coisas que eu nunca mais esqueci. Uma coisa que ele me disse é: sabe, João, um problema teu é que tu tens trauma de guerra. Foi dizer uma coisa que para mim era um absurdo. E eu disse: pá, a gente trata-se por tu. Estás maluco, pá. Tu és doido. Eu nem fui à tropa. Eu fui daqueles felizardos, porque nasci em 55. Quem não foi à tropa, quem nasceu em 54, 55, deu-se o 25 de Abril, nós passámos à reserva territorial e, para não se lembrarem mais de mim, eu fui à Avenida de Berna e paguei logo a cota de caderneta militar, onde eu nunca mais podia ir à tropa. Eu fiquei. Eu disse: tu és doido. Ele disse: tu não percebes, há coisas que tu não estás a perceber. Passados uns dias, ele virou-se para mim e diz assim: o teu pai e a tua mãe ainda mandam em ti. E o que é que ele foi dizer? Eu disse: epá, essa é forte demais. Sou casado, tenho mulher, tenho 3 filhas, sustento a minha casa, o meu pai não manda. Quem manda lá em casa sou eu e a mãe, organizamos a nossa vida. Nós não temos... O que é isso do meu pai mandar na minha vida? Pá, tu estás doido, tu estás a dar conta de mim, eu quero vir para aqui. Não quero que tu digas nada, eu quero só conversar contigo. Ele disse: está bem, se queres conversar, a gente conversa. Mas não te esqueças que eu tenho que te ensinar a relaxar. E tive ali 2, 3 dias que falei com ele, até que num dia de relaxamento, e é muito bom, de vez em quando eu faço, ainda de stress, e capaz de estar no meio de uma grande algazarra, estou ali presente, mas não estou. Estou presente, mas não estou. Aprender a relaxar. Mas não ouve? Não, ouço. Eu ouço. Até sou capaz de falar. Mas há coisas que eu sou capaz de começar a desligar. E não é nada diabólico. Não fiquem aí a pensar. Não. Estou debaixo do controle, ele não me hipnotiza, não faz nada dessas coisas. Mas um dia eu estava no relax, e vou só contar esta parte. Estava no relax, completamente relaxado, e de repente o meu corpo começou a tremer, e de repente eu vejo uma imagem. Estava o meu pai, eu estava aqui deitado, estava aqui o meu pai, estava aqui a minha mãe e estava aqui o meu irmão Paulo. E algumas coisas estavam a ser ditas e a serem pedidas para eu fazer, que eu tremia todo. E quando acabei, eu relaxei, quando acabei, ele disse: só conta se tu quiseres. Aquilo ali é uma coisa bem livre. Se tu quiseres, conta. Se não quiseres, vive. Eu disse: não, pai, eu vim aqui para ser ajudado. Eu vou-te contar o que é que eu sinto. O que é que eu senti, o que é que eu vi, o que é que aconteceu. E contei-lhe isso completo, né? Que aqui não estou a contar completo, mas contei tudo completo. E ele olhou para mim, esboçou um sorriso e disse: já percebes porque é que eu disse que o teu pai e a tua mãe mandam em ti? Eu disse: sim, hoje fiquei a perceber porque é que o meu pai e a minha mãe mandam em mim. E às vezes nós vivemos com estas coisas, trazem aquilo que nós chamamos de stress. Stress que traz problema emocional, que traz
dores, traz problemas e algumas vezes até se manifesta em cancro, ou desequilíbrio, ou muitas outras coisas. E vocês vão dizer, pastor, você está completamente passado. Você era só do espiritual, dos milagres, aí continua a ser do espiritual, dos milagres, sujeitar a carne, a vida de Deus, perdão dos pecados, continuo. Mas eu prego um Jesus que é um homem total, que é total e que quer curar-nos totalmente. Nós não somos só espírito e carne, nós somos espírito, alma e corpo. E no espírito é o lugar da habitação de Deus. A alma compõe a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções, e a minha carne dá-me um trabalhão danado. E já não dá tanto porque eu estou a deixar de ir aos rodízios brasileiros. Então, o que eu quero dizer, e daqui a pouco eu concluo, está quase, é a correção vem do Senhor, a correção vem de presbíteros, a correção vem de pessoas em autoridade espiritual sobre a nossa vida. E agora deixem-me terminar com isso e fixem bem o que eu vou dizer. Como é que Deus nos corrige? E aqui está uma coisa que se vocês não se lembrarem mais, nem nenhuma história, quando forem embora, que possam entesourar isso dentro do vosso espírito, de maneira que vocês, a partir de hoje, passem a viver de maneira diferente. Era costume na igreja, ainda é costume em muitas igrejas, ainda é costume ver isto escrito no Facebook, gente que fala da condenação de Deus. Há cheias, tem 20 cheias, e eu já li que as cheias são castigo de Deus. Principalmente se forem países muçulmanos, ou se o Papa foi à América e teve com não sei quem, todos os incêndios na Califórnia são culpa do Papa, porque Deus está a castigar. Estupidez ao quadrado, ou sei lá como. Falei que a minha filha está no Dubai e houve cheias. Hoje há técnicas, e Marrocos está a começar a criar isso, que são lugares desérticos, e estão a começar artificialmente a produzir nuvens. Grande aglomeração de nuvens, e isso tem feito estas descargas de água. Marrocos influenciou aquilo que aconteceu agora no sul de Espanha, influenciou aquilo que aconteceu lá no Dubai, porque havia uma grande concentração, e são coisas que são feitas artificialmente por causa daquilo serem lugares desérticos. E se calhar Portugal qualquer dia, porque gosta de seguir as ideias, porque as nossas barragens estão vazias, vão dizer, mandem lá aí um pouco, Marrocos ajuda aqui um bocadinho, que a gente deixa entrar mais não sei o que, ou fazer, fechamos o olho, metam lá aqui umas nuvens sobre o Algarve, que é para cair chuva. E depois nós vamos atribuir a culpa a Deus. Não tem nada a ver com Deus, não tem. E depois, Deus nunca nos castiga assim. Lembrem-se disso, Deus nunca nos castiga assim. E vou não sair daqui para concluir, para ter tempo. Salmo 32, versos 8 e 9 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Este é um versículo valente.
Deus está a chamar, está-nos a dizer que Ele quer instruir-nos e ensinar-nos o caminho que nós devemos seguir. Ele quer guiar-nos com os seus olhos. Depois diz, não sejam como o cavalo, nem como a mula, que nem tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos. O que é que quer isto dizer? Que Ele guia-nos com os seus olhos, como está escrito no versículo 8. Guiar-nos com os seus olhos, e eu não tenho tempo de desenvolver tudo isto, mas posso dizer aos irmãos que esta expressão, guiar com os seus olhos, é Deus guiar-nos, instruir-nos, corrigir-nos, em primeiro lugar, com a sua palavra. Então, tu fazes xixi fora do panico. Faz uma coisa horrível. Tu cometes uma porcaria que é horrorosa. Como é que Deus quer corrigir? Pegar na vara, dar-te areia, lançar-te, fazer com que o teu carro capote ou que tenha um acidente? Eu lembro-me de no passado, é uma vantagem da idade, lembro-me no passado ouvir em muitas igrejas pessoas orarem e dizerem assim: Senhor, porque os filhos andavam supostamente afastados de Deus, Senhor, faz com que os meus filhos tenham um acidente, para que elas se voltem para ti. E a Bíblia diz que é a benignidade do Senhor que traz toda e qualquer pessoa ao arrependimento. É a bondade de Deus, não são os acidentes. Mas nós ouvimos isto na igreja. Alguns de nós temos isto metido dentro da cabeça. Quando acontece alguma coisa de errado com alguém com quem nós até não temos empatia, agora está a pagá-las. Deus está a ser justo com essa pessoa. Deus, mesmo com essas pessoas, Deus continua a sua justiça a ser amor. A justiça dele continua a ser amor. Então, ele corrige-nos com os seus olhos. Então, quando nós fazemos alguma coisa que não está certo, é através dos seus olhos, é através da sua palavra que ele nos corrige e utiliza uma coisa importantíssima, que é aquilo que nós chamamos o testemunho interno, aquilo que está cá dentro e que fala conosco. Então, Deus corrige-nos em primeiro lugar, de forma direta, pelo testemunho interno e pela sua palavra. Depois tem uma forma indireta nos corrigir. E a forma indireta é: não sejas como o cavalo, nem como a mula. E ainda bem que está aqui escrito como. Né? Ele não está a chamar de cavalos e mulas. Embora alguns são, às vezes, mulas teimosas. Diz, não sejas. Então, nós somos ovelhas, nós ouvimos a voz do Senhor, somos guiados pela sua voz. Mas, às vezes, nós temos uma atitude que é como o cavalo. Nós não gostamos de ser quebrados, nós não gostamos de ser treinados, gostamos de ter um espírito completamente independente. E nós dizemos, a mim ninguém manda, para mim não tem coisa, eu faço aquilo que eu quero. E se os outros não querem saber, eu faço. Eu tenho uma ideia mais recente que eu não vou sentar-me à mesa de toda a gente, nem quero toda a gente sentada à minha mesa. A gente me pode afastar, pessoalmente. Há uma coisa que eu detesto, estar numa mesa onde as pessoas estão sempre a falar mal das outras. Quando eu me levantar, sou eu que sou o assunto. E também não gosto de estar ali para semear aquilo. Acho que há muita coisa melhor para fazer. Mas o que se torna importante é eu não ter uma atitude interior, ok, eu sei tudo, a mim ninguém me verga, eu sou aquilo que deve fazer, sou eu, a besta, o anticristo, o espírito dele. Andamos aí à procura, às vezes ele está a manifestar-se de muitas maneiras, a marca.
quando é tudo eu não quebro, eu não coisa, ninguém me diz nada, ninguém tem nada a dizer-me, toda esta gente é estúpida. Então nós estamos debaixo dessa influência, estamos a ser como o cavalo. E depois diz que nós também podemos ser como a mula. E a mula é também teimosa. A mula salta por tudo quanto é sítio, está disposta a saltar de um lado para o outro. E a Bíblia diz, nós não podemos ser como isso. Porque se formos como estes animais, então nós precisamos de freios e cabrestos. Freio, o que é que faz? Que dirige o cavalo, ou seja, faz com que o cavalo não desvie o olhar, não deixa ver, esteja apontado, que tenha alguma coisa quando é puxado, dói, ele para. A Bíblia diz que nós não podemos ser corrigidos ou julgados como os cavalos. E só seremos assim se nós não dermos lugar à palavra ou à correção do olhar. Então, Deus poderá usar situações que vão provocar dor. Podem provocar dor na nossa vida. Porque quando o cabresto é puxado, provoca dor. Isso é quando a gente não quer disciplina, ele está ali a puxar, ele tenta nos fazer focar, porque ele diz que eu e vocês temos o olhar como o da pomba, focado. Certo? Focado. Então é esperado que nós não sejamos, ou não haja necessidade na nossa vida de sermos corrigidos por essas coisas que são estratagemas usados por Deus para nos levar de volta até Ele. Depois termina, e sou rápido, com os diferentes níveis de autoridade. Quem é responsável por corrigir os filhos? Os pais. Na igreja, quem é responsável por trazer correção e julgamento sobre os crentes? Liderança espiritual. Aqui dentro, não é lá na tua casa. Certo? Aqui dentro. Quem é responsável por trazer julgamento e correção no teu local de trabalho? O teu patrão, o teu chefe. Ah, mas ele é um estúpido, é um bruto, não fala. Sujeita-te. Submete. Ah, mas ele é... Não. Sai de lá, ou então ora muito para seres tu o chefe e depois vais tu teres o problema porque ele vai-te fazer a vida negra. Tudo. Porque nós temos uma dificuldade, todos nós temos dificuldade em sujeitarmos-nos às autoridades. Pois há a guerra dos polícias e não quero entrar em política, se há bons, maus, e acho que há bons, maus, acho que há miúdos com 23 anos que não deviam ter uma arma na mão, há muita coisa que o país precisa, aqui, lá fora, né? E hoje tudo é levado para coisas às vezes que são um bocado fora do sentido, né? Um bocado fora do sentido, mas deixemos isso com os políticos, mas eu fui educado pelos meus pais a respeitar a polícia. Eu fui ensinado quando era miúdo. Não fui amedrontado pelos meus pais, fui ensinado a respeitá-los. Eu tenho de respeitar as autoridades neste país, certo? Eu, quando falo
não vou dizer sempre, mas quase sempre, porque é para deixar uma margem de eu poder ter cometido erro. Eu não digo, o Marcelo, eu não andei com ele na escola. Eu digo, o presidente Marcelo é o presidente. Gosta ou não gosta, nunca tirei uma selfie com ele. Estou a ver se ele, antes de ir embora, tira uma selfie comigo. Acho que ia ser bom para ele, né? Mas nunca tirei uma selfie. Nunca tirei, nem nunca andei a correr atrás dele para ter uma selfie. Mas eu não digo, o Marcelo, o Costa. E do Costa eu até sou amigo, almocei, jantei muitas vezes com ele, tive algumas reuniões quando ele foi para a Câmara de Louros, etc. Falámos muitas vezes, quando eu estava na Aliança, ele foi, és tu que estás aqui, não sei o quê. Mas eu digo, doutor Costa, porque eu tenho de respeitar a função dele. Então, é importante que nestas áreas de julgamento nós possamos entender todas estas coisas e vai livrar-nos de muitos problemas, porque nós vamos fazer a nossa parte e ao fazermos a parte em casa, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos com pessoas, etc., e também de Deus conosco, aceitarmos a sua autoridade, vai levar-nos a nós fugirmos de julgamentos precipitados. E se não estiverem aqui a semana passada, procurem ouvir no YouTube o que é que eu disse, o que é um julgamento. E a gente julga-se tão facilmente uns aos outros. E esse julgar tão facilmente uns aos outros é uma coisa perniciosa e muitas vezes destrói a vida de uma igreja. Muita gente deixa igrejas por causa dos maus relacionamentos com outras pessoas. Vou-me embora, aquilo é tudo igual. Mas não somos todos iguais. Num sentido. No outro sentido somos. Porque todos nós falhamos, todos nós temos as nossas coisas. Por isso estamos aqui para ser aperfeiçoados. Para ser aperfeiçoados. É a razão por que nós estamos aqui. Então, eu vou terminar desafiando o irmão a dizer, Deus, ajuda-me a eu perceber como é que a correção vem à minha vida, entender a tua palavra, os freios, os cabrestos que tu usas, e o último cabreste e freio que ele usa pode ser as autoridades civis. Se a gente continua a não fazer igual, como deve de ser, a gente está sujeito. No passado eu andava com muita velocidade. Agora só excepcionalmente. Mas no passado era normal para mim. Os irmãos ouviam-me pregar e dizer, eu andei a 240. Uma vez fui fazer o teste de um carro e dei 272. Até fiquei com medo. Eu achava aquilo engraçado, fiquei com uma mão no volante, peguei no telemóvel, tirei fotografias. Aqui há um tempo, porque eu vinha atrasado para uma consulta, eu vinha com um pouco mais rapidez nas bombas, nas portagens de Torres Vedras, estava lá um senhor que me mandou parar, eu encostei, ele disse, sabe a quanto é que vinha? Eu disse, bem, eu não sei, honestamente não sei, mas agora já sei, é o quilómetro 89.6. Ele diz, é lá onde costuma estar as câmaras escondidas. Né? Então avisou-me, foi amigo. Mas ele depois disse, você foi apanhado a 180, sei que para o carro que o senhor traz não é um carro, não é uma velocidade muito alta, mas tem de ser multado. A sua SAF é que nunca foi apanhado, vai ficar apenas suspensa. Larguei 120 € na hora, não é? E fiquei de pena suspensa por
creio que 2 anos, eu não estou em erro, que não podia cometer nenhuma infração. Mas eu virei para ele e eu disse, o senhor guarda tem toda a razão. Eu vinha a infringir os limites da velocidade. E ele meteu-me dentro da carrinha, sentou-se comigo, porque estava lá uma carrinha, ele sentou-se à minha frente, eu deste lado, e ele disse, eu vou ajudá-lo com uma coisa. Eu sei que isto às vezes da gente vir a 120, coisas, porque não dá. Todos os radares estão programados até aos 140. Até 140 vocês podem ir, nunca são apanhados. E eu disse, o seu guarda está a dizer que eu posso andar até 140? Ele disse, pode. Você nunca vai ser multado se andar até 140. Eu não sei se eles já mexeram nessa porcaria com o controle da velocidade agora, de distância. Mas, a partir daquele dia, o meu carro, quando eu viajo e faço esta viagem regularmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, é controlado eletronicamente nos 135. Dou uma folga de 5 e controlo ali e eu ando. Por quê? Porque eu não quero voltar a ser multado. Isso foi ele, na autoridade dele, diz, pode ir até aqui, porque a gente programa até aqui. Então eu faço. Amém? Vamos ficar de pé? Minha oração foi no sentido de que esta manhã o Espírito de Deus nos ajuda a entender o que é julgamento. Semana passada, se devemos ou não julgar-nos uns aos outros, as formas do que é julgamento. Hoje, se julgamos ou não e quem é que pode julgar, quem é que pode corrigir, como é que Deus faz essa correção. Por favor, nunca mais pensem que Deus vos corrige com açoites, que Deus vos corrige provocando em vós mágoa, que Deus corrige fazendo ou trazendo acidentes e que isso é paga do Senhor. Não, 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 por favor. Às vezes é só o homem que colhe aquilo que semeou. Que é uma lei, não é uma coisa, Deus está a fazer aquilo. Não, está simplesmente, se não aceitou a correção. Porque se aceita a correção, Deus, que a sua justiça é amor, ajuda-nos a fazer aquilo que a gente deve. Mas limpemos da nossa mente, e principalmente alguns que temos muitos anos de crente, limpemos da nossa mente estas ideias cheias de bolor, de que Deus é assim que nos lida, que lida connosco. E está muito gravada nisso, muito gravada na mente de muitas pessoas. Muito gravada. A internet está cheia destes julgamentos, destas coisas, é o pecado. Eu não sigo assim tanto, mas a Ana acompanha e depois mostra-me muitas coisas. Gente diz aberrações relacionadas com Deus. E o nosso Deus não é assim. O Velho Testamento não é a mesma coisa que o Novo Testamento. A graça de Deus não tem nada a ver com a lei. A justiça de Deus tem a ver com amor. Digam comigo, amor. Amor. E o que é amor? Pensem, meditem no que é amor. Essa é a justiça de Deus na vossa vida. Claro que Ele vai corrigir, mostrar a palavra. Se calhar, através daquilo que eu falei, Ele corrigiu alguns nesta manhã. Se calhar Ele vai dizer, olha, Cristina, tu tens agora com os teus netos fazer isto assim e assim. Com os netos, olha, com os teus filhos, tu tens de treinar desta maneira, tens de trazer essa correção até eles. Às vezes na igreja nós temos de trazer correção, porque um irmão
combate outro e diz coisas, etc. E nós, autoridade espiritual, dentro da igreja, temos de trazer essa reconciliação, pôr as coisas acertadas, cada um dentro da sua esfera de responsabilidade e nível de autoridade. Nós temos de trabalhar isso. Trabalha com o teu marido e com a tua esposa. Amém? Faz isso. Porque quando a gente vence nestas áreas do julgamento, nós temos uma vida mais saudável, uma vida mais liberta, uma caminhada com Deus muito mais saudável. Sabe por quê? Porque vivemos libertos da condenação. E é mesmo com estas duas palavras que eu termino. Convicção e condenação. A convicção aproxima-nos de Deus. A condenação afasta-nos de Deus. E o papel de Deus é convencer-nos, não condenar-nos. Então, sempre que na tua vida houver condenação, sabe que aquilo não é proveniência de Deus. Mas quando houver convicção, a convicção vai atrair-te para mais perto. Ei, anda cá, corrige-te, podes chorar, podes sentir alguma dor, algum aperto, alguma coisa, mas Ele corrige aqueles a quem Ele ama. A quem Ele ama. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Então entende isso na tua vida também. Entende isso na tua vida também. Nós vamos terminar orando. Queremos dar graças à Patrícia, né, que está cá pela primeira vez, não é? A Patrícia é muito bem-vinda. Vamos dar um aplauso à Patrícia, dizer que ela é muito bem-vinda. E é bom voltar a ver a mãe do pastor Paulo, que foi operado. Nós oramos por ela e ela está aqui, porque já está tarde, senão eu pedia para vir aqui dar umas cambalhotas e saltos mortais, essas coisas, mas ela já está aqui, está bem, e devemos continuar a orar por irmãos como Ação, como o pastor Paulo Pereira e outros irmãos que estão doentes, a orar pela nossa irmã Josélia e alguns assuntos que ela tem, alguns outros irmãos que precisam da nossa oração. E Ana, ajuda-me. Maria João também. Maria João não está aqui. Hã? Mais quem? A irmã Modesta também, que fez a operação. Né? Ela ajuda-me mais, sabe por quê? Porque quando eu estou a orar à noite, lembro 1, 2, 3, eu tenho a caixa de ressonância. Modesta, Carlos Xavier, Samuel Rodrigues, que é para eu acrescentar, né? Salvador, né? Então, não fico, é o ponto, né? E depois, juntamente com algumas pessoas, a Miriam e outras, a Teresa, elas todas as semanas se juntam para 2 horas ou 3 horas de oração através do Zoom, e é muito bom. Então elas conseguem lembrar os nomes todos e vamos orar. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir à pastora Teresa para ela chegar aqui à frente e dirigir-nos nesta palavra de oração. A palavra de Deus pode curar-nos. A palavra de Deus é transformação. Transformai a vossa mente pela renovação, né? Transformai o vosso entendimento, renovação, a palavra de Deus. A palavra de Deus ajuda-nos a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não fiquem com essas coisas que vos prendem, não
Pensem, agora Deus está a julgar isto, Deus está a julgar aquilo, Deus está a mandar, bem feito, os espanhóis agora estão a pagar, terem ganho o campeonato do mundo. Nós devíamos a coisa, agora o Papa foi ali, foi à Madeira, caiu lá uma chuvada, e há gente, há pastores, há igrejas que pregam este Evangelho. E eu pergunto, o que é que uma pessoa que não tem ainda um relacionamento com Cristo Jesus entende de um Deus assim? Ouçam o que eu vou dizer. Eu não o queria. Eu afastava-me dele. Mas o Deus de amor que cuida, corrige, sim, Ele corrige. A palavra tem formas de nos ajudar, mas é porque Ele nos ama, filhos, Ele deseja esta